seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos do Ponto a Ponto, um abraço a todos. Começou a propaganda obrigatória dos candidatos no rádio e na televisão. Talvez a partir de agora as campanhas comecem a, digamos assim, despertar no eleitor um maior interesse, porque até agora nas redes sociais a coisa não estava muito boa. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O nosso entrevistado da semana é o médico cardiologista Vitor Brasileiro. Os problemas cardíacos tiram vidas humanas todos os dias e o coração com mau funcionamento mata mesmo. Nós convidamos o Dr. Vitor para um papo sobre prevenção e tratamento das doenças cardíacas. Seja bem-vindo ao programa, Dr. Vitor, tudo bem? Olá, Paulo, olá a todos. Dá para dizer que o coração é o mais importante órgão do corpo humano? Não puxando a sardinha para o meu lado, mas eu acho que sim. Logicamente, todo órgão, quando comprometido, vai trazer a desfechos muito ruins, mas para definir que a definição é: o coração parou de bater. Essas batidas do coração são a causa da gente chamar o coração de relógio? É mais ou menos por Sim. isso? O tic-tac lá do relógio? O tic-tac, principalmente pelo coração ter a capacidade de bater de forma automática, não é? Do mesmo jeito que a gente respira de forma automática, Sim. O coração bate de forma automática. E quando isso não acontece, aí é que está o problema, né? Há pessoas que já nascem com problema cardíaco. Sim. E isso se dá por que causas? Bom, existem as cardiopatias congênitas, que as pessoas, desde o nascimento, da formação embrionária, apresentam alguma coisa que prejudicou a formação. Isso viria dos pais ou não necessariamente? Pode vir de uma herança genética, isso pode vir de uma gravidez que não teve um acompanhamento legal de pré-natal, isso pode vir do uso inadvertido de algumas medicações durante a gravidez. Uma mãe fumando durante a gravidez pode também ocasionar Exatamente, isso? cigarro, bebida, uso de medicações inadvertidas, de drogas, tá certo, Paulo? Isso tudo pode acontecer. E esses problemas podem ser genéticos, vindo dos pais, Sim. e podem vir também de outra forma, na formação, digamos, do próprio feto. Tem como se descobrir isso ainda na gravidez ou não? Sim. Hoje em dia existem métodos de triagem que a gente pode fazer avaliações só do coração. Do mesmo jeito que a gente faz ultrassonografias periódicas durante o pré-natal, durante o acompanhamento da gravidez, existe uma ultrassonografia voltada só ao coração, que é o ecocardiograma fetal. Então ele tenta ver o coração da criança ainda dentro da barriga da mãe. E isso já dá muitas dicas para a gente. Logicamente, é uma estrutura pequena, Sim. tá? Que está dentro da barriga da mãe, então muitas vezes existem limitações do método, mas hoje em dia ajuda na triagem e ajuda no planejamento. Porque eu sei que doença aquele bebê vai ter assim que nascer, eu posso já me programar para uma intervenção assim que ele nasce e depois com o tempo. Sim. Como eu vou poder planejar isso? Isso é comum de acontecer. Vitor, e quando a criança nasce saudável, perfeita, sem nenhum problema, e logo depois isso se manifesta? Eu vou citar um caso que eu conheci aqui em Campinas de uma menina que com 6 anos de idade infartou e morreu. Como é que se explica isso? Tá. Muito provavelmente ela já nasceu com alguma coisa, sabe, Paulo? Embora não tenha sido detectado. Às vezes a detecção é muito complicada, é muito difícil. Até porque muitas doenças têm como sua primeira manifestação a morte súbita. Sim. Então, nesse caso é muito difícil a gente detectar, por isso que é tão difícil às vezes a gente prevenir morte de atletas. Mesma causa, aí, exatamente. Né? Porque às vezes a primeira manifestação é a morte súbita. Então, muito provavelmente ela nasceu com algum problema que não foi manifestado durante esses 6 anos, mas que por causa de algum gatilho, alguma coisa que aconteceu naquele momento, de repente, né? Aconteceu e infelizmente teve o gatilho. E o que é que mais causa, pela ciência, pelo que vocês estudam, o que é que mais causa problema cardíaco? Tem assim algumas causas principais? Adquirido. Sim. Se a gente for falar das causas adquiríveis, Paulo, hábitos errados. Então, cigarro, como a gente já comentou, bebida em excesso, sedentarismo, obesidade, níveis elevados de estresse, são fatores adquiridos que a gente pode mudar.
Sujeito que tem uma raiva, que ele fica vermelho, aquilo tudo, faz mal. Faz mal se ele fizer isso de forma constante, porque ele está sempre aumentando o nível de catecolaminas, ele está sempre fazendo uma ativação do corpo, e essa ativação do corpo vai desbalancear aquilo que o corpo está programado para fazer. Discussões ásperas, briga com a mulher em casa, com os filhos, no negócio, no trabalho. Se isso for uma coisa diária, sim, sabe? Mas para ter problema em casa, geralmente não é assim todo dia, não é? A não ser que a mulher dê muita raiva. Ou vice-versa, ou o homem faça muita que raiva. é principalmente o contrário, o mais comum de acontecer. Mas, principalmente, profissões muito estressantes, não é? Isso o estresse é um veneno, né, para o coração. É um dos grandes problemas dos dias atuais, que envereda muito para a questão da ansiedade e depressão. Também está muito correlacionado. E o sujeito que vive permanentemente de mau humor? A gente conhece pessoas assim, né? Que você olha, a pessoa está sempre carrancuda, tratando mal as outras, é estúpida, é áspera. Isso faz mal? Eu acho que faz mal para a pessoa, mas de forma direta ao coração, a não ser que ele tenha essa ativação constante, catecolaminética, que é aquela ativação de luta e fuga que a gente costuma falar nos livros, que é aquela ativação de exercício, de atividade, que não é bom ninguém estar assim o tempo todo, não é? A gente só pode estar assim quando a gente precisa. E, por exemplo, o coração dá algum aviso de quando o negócio não está legal ou não? Olha, se isso acontecesse para todo mundo, a gente acharia muito bom, que a gente conseguiria ir atrás, tratar, prevenir. Mas, às vezes, ele não dá aviso. Principalmente porque algumas doenças do coração são assintomáticas, como, por exemplo, a hipertensão. A hipertensão é a doença mais comum que mais aparece quanto mais velho a gente vai ficando. Então, é uma doença do envelhecimento populacional, isso entre outros fatores. Por quê, Vitor? São diversos fatores, Paulo. Mesmo que o sujeito não fume, não beba? Desde fatores relacionados à prevenção que a gente acabou de falar, até valores constitucionais ou do próprio envelhecimento. Eu costumo dizer que só vai ser doente aquela pessoa que envelhecer. Porque o próprio envelhecimento vai levar algumas velho, coisas. Né? Ninguém quer morrer novo. Como todo mundo quer ficar velho, a gente vai ter que se acostumar à ideia de que quanto mais eu envelheço, mais chance eu tenho de ter doença. Então, a hipertensão, por exemplo, tem essa relação. Eu posso não beber, não fumar, fazer atividade física, ser magro, mas eu tenho um histórico familiar de hipertensão e eu estou com 80, 90 anos. A chance de eu ter um enrijecimento arterial relacionado ao envelhecimento, a chance de eu ter um problema relacionado a isso, de hipertensão, por exemplo, é muito comum. E muita gente tem hipertensão e não sabe. O hipertenso também não sente nada de anormal, digamos assim? Talvez esse seja o grande estereótipo de doenças assintomáticas do coração, paciente hipertenso. Tem algumas pessoas que pensam no jargão, doutor, eu vim porque minha pressão está alta e eu não sinto nada, e dizem que quando a pressão é silenciosa, ela é pior. Não, toda hipertensão é assintomática. A característica da hipertensão essencial primária, que é essa que não tem um único fator responsável por ela, é ser assintomática. Então, você só vai saber se a sua pressão está alta se você for no consultório médico e medir, ou numa farmácia, ou numa campanha que às vezes tem. Isso é a forma da gente descobrir se é hipertenso ou não. Ah, mas fulaninho disse que tem dor de cabeça. Às vezes existem sintomas muito inespecíficos de que as coisas não estão indo bem. Mas não é a hipertensão que vai provocar isso. Uma cefaleia não significa uma hipertensão. Não, exatamente. Uma cefaleia, que é a dor de cabeça, é uma doença própria. Não é um sintoma secundário a uma hipertensão. E o sujeito que se descobre hipertenso, esses medicamentos de uso contínuo resolvem, de fato? Com certeza. Tá? A gente tem 2 pilares no tratamento da hipertensão. Um pilar medicamentoso e o outro pilar não medicamentoso. O pilar não medicamentoso talvez seja o mais difícil de fazer, pessoa, né? Porque depende da pessoa. Depende se a pessoa vai conseguir fazer atividade física regular, se vai conseguir controlar o peso, diminuir sal na dieta. Então, é o que depende da pessoa e, pasmem, é o mais difícil. Muitas vezes é mais fácil para o paciente comprar o remédio ou pegar o remédio, já que a gente tem liberação em farmácias populares, e tomar do que ele está tentando mudar esse hábito, sabe, Paulo? Mas se a gente é hipertenso, a gente toma a medicação e a gente faz o acompanhamento médico com o controle dessa pressão com o uso de medicações, a gente não vai ter o desfecho ruim que a hipertensão vai provocar. Tem gente, eu já vi casos assim de pessoas que dizem, eu tinha pressão baixa, vivia sonolento, pressão baixa dá sono realmente, né? Sim. E depois aí a pressão subiu. Fiz um exame de repente e descobri que a minha pressão tinha subido. Isso, digamos, seria normal, entre aspas, no ser humano? É um comportamento normal. O que é que acontece? Às vezes aquela pessoa que tem esse comportamento,
ela tem o que a gente chama de hiperativação parasimpática. Lembra quando eu falei do estresse, que a pessoa ativa o outro lado? Sim. Existem pessoas que têm uma hiperativação do outro lado, que é o lado da calmaria, vamos dizer assim. E por isso ela tem pressões mais no limite inferior da normalidade, e qualquer coisa que desregule isso pode puxar a pressão um pouquinho para baixo. Quando isso acontece, ela vai ter sintomas de sonolência, sintomas de fraqueza, moleza, que às vezes confundem muito com preguiça ou outras doenças. Isso. E aí, quando a pessoa vai envelhecendo, as próprias alterações do envelhecimento vão provocando uma desativação dessa hiperativação parasimpática, que é esse outro sistema, e a pessoa começa a ter a preponderância do outro, ou então o próprio enrijecimento das artérias, alterações do coração, que vão propiciar o aparecimento da hipertensão. A velha fadiga de material. O velho tempo chegando. As peças vão se desgastando, digamos assim. Se você comparar com um carro, com uma máquina, né? Isso. É normal que infelizmente, a gente não tem como mudar isso, ou felizmente até, não é? Victor, e a história do remédio para pressão ter, digamos, efeitos colaterais que são danosos a outros órgãos? Eu já escutei de alguém assim, olha, o remédio de pressão eu tomo, mas faz um mal aos rins. Isso procede? Procede no sentido em que todo remédio tem efeito colateral. Então, vamos dizer que o pessoal de casa aí pense no remédio. Qual é o remédio mais comum que vocês usam? Talvez dipirona, paracetamol. Se você for olhar a bula de efeitos colaterais, você vai ter diversas. A dipirona pode causar, por exemplo, a granulocitose, que é uma alteração na medula. Tá? Mas é o que a gente mais usa. É uma coisa lenta também, não é de uma hora para outra. Não é uma coisa individual. A gente não tem como adivinhar essa resposta. Mas a probabilidade de acontecer é baixa. A mesma coisa se dá com as medicações antihipertensivas. Elas são utilizadas, elas têm efeitos adversos, mas se a gente está usando, é porque o benefício que ela vai provocar vai ser maior do que o malefício que ela poderá provocar. Aquilo que ela resolve naquela doença específica é muito maior e mais importante do que algum problema que ela causa aqui. A gente tem que lembrar que a hipertensão, Paulo, ela é um fator de risco para infarto, AVC e doença renal crônica. Então, eu tomar um remédio que, por exemplo, tem uma chance de fazer alguma interação renal, é menos danoso do que eu não tomar nada e a hipertensão provocar um infarto, um AVC ou uma disfunção renal aguda ou crônica. O que é que a gente pode falar sobre a arritmia, que é uma palavra, sobretudo no caso agora depois do esquerdo, estão na mídia, digamos. E às vezes tem aquele caso que você está assim, tem um susto, o coração dá uma acelerada que você sente, não é? Ou uma surpresa, ou uma coisa agradável, a presença de alguém que você não esperava. Como é que a gente pode falar sobre isso? Tá. A primeira coisa que a gente tem que tentar separar aqui, Paulo, é o que é arritmia e o que é palpitação. São coisas diferentes. Palpitação é o que você acabou de dizer. É a sensação do coração batendo mais rápido ou mais forte. Ela pode acontecer por um exercício físico mais intenso, uma emoção mais intensa, tá certo? Mas quando ela traz algum outro sintoma, ou quando ela está muito frequente, ou quando a gente não consegue correlacionar alguma coisa, ela tem que ser investigada porque ela pode deixar de ser uma palpitação para ser uma arritmia. E a arritmia é tudo aquilo que não bate no ritmo correto. Normal. Lembra que você comentou que o coração é considerado relógio? Se o meu relógio marca os segundos e os minutos errado, está errado, né? Vai adiantar a hora ou vai atrasar, problema, né? Tem algum problema. A mesma coisa é com o coração. Ele tem um ritmo dele fisiológico. Se esse ritmo não está sendo respeitado, se o jeito como ele transmite um impulso elétrico para fazer o coração bater como uma bomba de forma automática, a gente chama isso de arritmia. E aí eu posso ter arritmias, vamos falar, menos ruins, Sim. E eu posso ter arritmias piores, como às vezes são essas que acontecem de forma súbita e podem levar a desfechos trágicos, como que acontece às vezes com pessoas mais jovens, atletas e outros grupos populacionais. Então a gente conclui o primeiro bloco da entrevista com o Dr. Victor Brasileiro, cardiologista, professor da Unifacisa, veio conversar conosco aqui e daqui a pouco a gente fala sobre outros temas também ligados ao reloginho, ao coração. É um instante só. A minha proposta principal é fazer Campina Grande voltar a ser o melhor momento, quando era a maior cidade do interior do Nordeste. A partir da minha experiência, eu vou montar uma grande equipe de gestão e fazer o melhor governo da história de Campina Grande. Nessas próximas semanas, eu vou mostrar minhas ideias para Campina e você vai entender porque eu sou a verdadeira oposição a Lula, João Azevedo e a Veneziana. A nossa candidata em Campina Grande, a vice-prefeita é Ana Elise. Nós temos agora uma candidatura 100% conservadora em Campina Grande. Vamos para frente!
Camisa 10, o blog do Paulo Roberto, um dos mais acessados do estado. Campina tem homenageado nas ruas alguns de seus grandes prefeitos: Cristiano Lauritzen, Plínio Lemos, Severino Cabral, Eupídio de Almeida, Ronaldo Cunha Lima. Seus nomes se perpetuam em ruas, hospitais, ginásios e vilas olímpicas como testemunho de seu trabalho por Campina. Todos têm um ponto em comum: nenhum nasceu em Campina. Hoje alguns os chamariam de forasteiros. Não sabem que o que fez de todos eles campinenses não foi a certidão de nascimento, mas o sentimento de amor e o trabalho por Campina. Dr. Johnny é 40. Segundo bloco do Ponto a Ponto agora para você. A queda de braço entre o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e o bilionário Elon Musk continua. Como Elon Musk não pode ser preso a pedido de Alexandre de Moraes, ele tem dito e escrito coisas que nenhum brasileiro pode fazer sem ir para a jaula, sem ir para a cadeia. É uma briga boa, mas uma briga que, pelo jeito, está se tornando pessoal entre o jurista brasileiro e o bilionário norte-americano, que também é sul-africano. Pois bem, vamos ao segundo bloco da nossa conversa com o Dr. Vitor Brasileiro, cardiologista, professor da Unifacisa. Concluiu na própria Unifacisa? Na própria Unifacisa. Em que ano? 2012. 12. E está ensinando desde? 2017, eu acho. Então já vai aí com 7 anos como professor. E ainda tem tempo de atender aos clientes, aos pacientes. Temos que ter. A sua idade, né, o sujeito faz parte. Enfrenta muita coisa. Voltando ao nosso tema sobre cardiologia, nós falamos sobre vários problemas aí, sem necessariamente esclarecer se eles são comuns a homens e mulheres. São? Sim. A gente tem incidências diferentes, principalmente a depender da idade, tá? Mas, de certa forma, eles acontecem dos dois lados. Não é mais em homem, não? O que muda é o perfil da idade. Por exemplo, até 50, 60 anos é mais comum acontecer em homens, principalmente infarto, hipertensão e outras doenças. A partir daí, a gente começa a ter uma equivalência e até uma preponderância maior pelo sexo feminino, principalmente pelas alterações hormonais da menopausa. Muito bem. Existe um tamanho padrão para o coração ou não? Existe, tá? A gente costuma dizer assim, que o coração, geralmente, ele tem o tamanho de um punho cerrado no meio do peito. Isso, esse é o tamanho do seu coração, de uma pessoa adulta, tá? Mas esse coração, ele pode sofrer por causa de diversas condições, como a própria hipertensão que a gente já conversou, e a partir daí ele começa a se adaptar. A gente tem que lembrar, Paulo, que o coração é um músculo. Sim. Se eu vou para a academia todo dia treinar meu músculo da perna, normalmente eu espero que a minha perna fique mais forte. Se meu coração que você não usa, a tendência é ela atrofiar. E ela atrofiar, né? Exatamente. Mas o coração, ele fica o tempo todo. Um braço engessado, já notou que ele afina? Um pouco quando você tira o gesso, né, ele está mais... Você percebe que ele está um pouco mais fino, isso. Mas apesar de que hoje em dia as terapias são muito mais rápidas, não é? Só para quem está em casa entender, a textura do coração humano, vou fazer uma comparação absurda aqui, mas só para o pessoal entender. Seria como a textura de um coraçãozinho de galinha que você mota, tem aqueles músculozinhos assim? Sim. É mais ou menos aquilo, mais ou maior? menos assim. Porque o coração de um animal também é um músculo. É um músculo. Tá? Né? Então a textura é muscular. Tá? Sabe que um dia eu fui fazer uma matéria no Instituto Médico Legal, eu tinha curiosidade como jornalista e fui fazer e recebi autorização da direção e dos médicos legistas para assistir aquilo lá e filmar também, mostrando a matéria na TV. E eu fui ver como é o corpo humano por dentro. Eu tinha essa curiosidade e fui verificar. Tem muitos órgãos que parecem com os órgãos dos animais que a gente vê, né? Do porco, do boi, né? Muita coisa parecida. Tanto é, Paulo, que muitas vezes a gente utiliza materiais dos animais na gente. Olha. Por exemplo, cirurgias de trocas valvares, as válvulas do coração, como a gente conhece, muitas vezes são substituídas por válvulas de animais, de porcos ou de boi. E que vão funcionar, né? Tá? E que vão funcionar durante muito tempo. Não vão funcionar o resto da vida, lógico. Mas vão ajudar a pessoa a viver e viver bem durante muito tempo. Vitor, teve um caso recente do transplante de coração do apresentador Faustão, que muito se discutiu na oportunidade o tamanho do órgão que ele iria receber. É verdade que você tem que receber, no caso de um transplante, um órgão mais ou menos do tamanho do seu, de uma pessoa mais ou menos daquela idade, ou não necessariamente? Não necessariamente. Você tem que receber um órgão viável, um órgão que não tenha doenças, que possa exercer as mesmas funções daquela pessoa ao longo de algum tempo. Do mesmo jeito, não é o material, não é o órgão daquela pessoa.
Então, não é eterno como era para ser o coração dele, até o compatível com a estrutura corporal completa. Mas ele vai ser, digamos, um paliativo, exatamente, em outras palavras. Exatamente. Né? Mas ele tem que ter um mínimo de compatibilidade com a pessoa. E aí entra um pouquinho também desses outros aspectos. Mas o mais importante é ele ter a viabilidade, a capacidade de exercer as funções de bomba para aquela outra pessoa que vai receber. E quando é que os senhores cardiologistas chegam para a pessoa e dizem assim, tem que tirar esse seu coração, tem que trocar? Esse aí não serve mais. É uma decisão sempre muito difícil, Paulo, porque transplante nunca é fácil, tá? Mas, se a gente for resumir, o transplante do coração é a via final de recurso. Então, quando a gente não pode fazer mais nada, quando a gente tentou fazer atividade física, mudar dieta e hábito, quando a gente tentou fazer remédio, quando tentou fazer remédio associado a outros dispositivos de assistência circulatória, por exemplo, e tudo isso dá errado, tudo isso não faz a pessoa viver bem, viver com dignidade, poder caminhar daqui para o banheiro de casa e tomar um banho. Cansa, a gente né? diz, está na hora de um transplante. E tem outro detalhe, não é todo mundo que vai poder receber o transplante. Existem condições que contraindicam a pessoa e aí você não tem mais o que fazer, né? E aí, infelizmente, não vamos dizer que não tem mais o que fazer. Infelizmente, a gente não pode optar por um tratamento curativo, vamos dizer assim. Porque fazer a gente sempre vai fazer. Vai prolongar enquanto for possível, né? E vai tirar o sintoma de desconforto o quanto a gente puder. Que, na verdade, essa é a grande função do médico. Isso. Aliviar sempre. Dores. Vitor, vamos falar sobre os estimulantes sexuais. Muitos homens têm morrido, na linguagem dos mecânicos, é bater a biela, né? Você já escutou isso também. Os caras morrem porque tomam um estimulante sexual desses aí, sem a recomendação médica, sem ter passado por uma consulta. E aquilo tem uma dosagem, tantos miligramas para um, para outro. E o coração não aguenta, porque naturalmente aquilo dilata tudo que é vaso sanguíneo e vai para o relógio também. O relógio explode. O que é que a gente pode falar sobre isso? Sobretudo para essas pessoas que às vezes recebem aquele comprimidozinho de um amigo, de um colega, toma aí, é bom e tal, e ele vai e toma. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que o estimulante, a pílula azulzinha, como todo mundo conhece no popular, não é ele que vai provocar problema no coração, tá? A pessoa já tem o problema. Ela simplesmente não sente ou não manifesta. Quando a gente está fazendo uma atividade sexual, a gente está fazendo um esforço. Um exercício, né? Tá? Não deixa de ser. Aliás, eu chamo de o mais saudável dos esportes. Assim a gente espera, não é? O problema é que se aquela pessoa não tem um condicionamento preparado para aquilo que ele está fazendo, o corpo pode sofrer e o coração pode sofrer. É como se ele estivesse numa esteira ou fazendo uma corrida, né, sem estar preparado para aquilo. Vamos comparar com uma coisa muito mais simples, Paulo. Pelada de fim de semana. Sim. Ele só joga no domingo. Ele só joga no domingo, o corpo dele não está preparado, ele está acima do peso, ele bebe, ele fuma ou não. E aí todo domingo ele joga. E quando a gente joga, a gente tem um quê competitivo na gente, não é? A gente quer dar um pouco o seu máximo, a gente quer ganhar a aposta, a gente quer brincar. E aí, muitas vezes acontecem mortes súbitas nas peladas. É a mesma coisa da atividade sexual. A diferença é que muitas vezes, na atividade sexual, quando a gente toma uma medicação e a gente desconhece doença, a gente pode acabar fazendo com que o corpo se canse ainda mais. Porque o estimulante sexual, ele vai aumentar um pouco mais a capacidade, como você mesmo falou, de vasodilatação. Ou então, outro problema, Paulo. Se a pessoa já tem alguma doença do coração, se já toma algum remédio para o coração e ela usa um estimulante que tem a capacidade de fazer uma vasodilatação, do mesmo jeito que faz uma vasodilatação local, ela vai ter uma vasodilatação global. E aí, muitas vezes, o efeito do remédio é muito maior do que o que deveria ser e ele poderá ter uma complicação. Mas isso pela dosagem ou com qualquer dosagem? Pela dosagem, na verdade, pela associação de duas medicações diferentes. Uma das medicações que tratam o coração, por exemplo, que já teve um infarto ou que sofre de isquemia, é um vasodilatador. E você usou muito bem esse termo quando você usou que a pílula azul, o Viagra, o Sildenafil, o Tadalafila, eles vão provocar vasodilatação. E se a gente está provocando vasodilatação de um lado e eu dou outro remédio que provoca vasodilatação do outro lado, eu vou ter um efeito muito maior do que o que deveria ter. Só para a gente esclarecer, Vitor, é importante que a gente faça essa explicação, de certa forma, didática, né, para que todo mundo entenda. O estimulante sexual que os homens usam é um medicamento que vai provocar irrigação dos vasos sanguíneos,
O objetivo é esse, no órgão sexual para ereção. Ele né? vai provocar vasodilatação. E aí só que ele irriga tudo que é vaso, né? Exatamente. Só que do mesmo jeito que ele provoca a vasodilatação local, ele vai provocar vasodilatação em outros Porque locais. você toma e ele vai para o corpo todo, não é isso? Exatamente. Ele vai para o corpo todo. A gente tem medicações que muitas vezes têm um efeito só em um determinado local. Mas esses receptores de vasoconstricção e vasodilatação, de apertar ou soltar o vaso, tem no corpo todo. Então, eu não tenho como só escolher Aí, uma às vezes, atuação o no coração local. não aguenta isso, né? Aí, às vezes, o efeito é muito maior vai do que o muito que deveria. sangue, ou não? Não é nem isso, é porque, como eu vasodilato demais a circulação coronariana, a circulação das artérias que irrigam o coração, eu posso ter uma redução súbita do fluxo sanguíneo e essa redução provocar isquemia, provocar mal para o coração. Apesar de estar trazendo um efeito benéfico, que é o outro efeito, o intuito, da parte sexual. Vamos explicar de uma outra forma. O sujeito que tem pressão alta, que toma remédio para controlar a pressão, pode usar um desses estimulantes ou não? Pode, tá? Se ele estiver bem controlado, se a doença estiver bem controlada e ele não sofrer de algum outro problema mais sério no coração. Isso é como se fosse uma atividade física programada. O médico pode dar um diagnóstico se ele pode usar aquilo ou não, se ele fizer uma consulta antecipada? Geralmente a gente costuma dizer assim, eu recebo muita gente no consultório questionando, doutor, eu posso fazer? Eu digo, olha, não tem nada que lhe contraindique a fazer, mas como todo tipo de atividade, a gente tem que ter cautela. A gente tem que ver, será que esse remédio está sendo realmente necessário para você? Será que se você precisa disso, será que não está na hora de ir no urologista para entender por que você está querendo tomar esse remédio? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Sim. E a segunda pergunta é se existe algum sintoma, algum problema no coração que possa coexistir e trazer algum mal se ele usar essa medicação. E se o médico achar que ele deve tomar, ou que ele pode, vai prescrever uma dosagem adequada? Vai, ele vai orientar geralmente que tipo de dosagem ele vai fazer. 25 miligramas, 50, né? Geralmente eu deixo isso muito a cargo do urologista, porque aí o urologista vai fazer a investigação de testosterona, vai fazer a investigação de próstata, vai fazer uma investigação do nível de estresse, de ansiedade, que está muito relacionado com distúrbios sexuais, para a partir daí ele poder dizer, olha, ele vai poder fazer, e aí eu digo, do ponto de vista do coração, eu não vejo o problema dele fazer também. Eu não vou dizer quem pediu para que eu perguntasse, mas eu vou perguntar. E se mulher tomar um azulzinho desse, faz algum efeito nela? Muito provavelmente não. Porque, veja só... Não fica subindo na parede feito lagartixa, não? Não. Dizem que fica. Infelizmente não, né? Fica não? A mulher é muito mais complicada do ponto de vista hormonal, tá certo? Então, para a mulher, o que funciona é hormonal, pelo menos depois as mulheres podem tentar justificar. Existe todo um contexto hormonal na mulher que muda muito depois do período da perimenopausa, que muda muito com os aspectos do dia a dia. Então, não vai existir uma pílula que faça isso. Lógico, se existe uma mulher que usa reposição hormonal e usa, por exemplo, uma testosterona, ela vai ter uma ativação como se fosse um homem, tá certo? Porque testosterona, em mulheres, é para estar em níveis muito baixos mesmo. Perfeito. Mas não vai ser aquela pílula que vai fazer ela ter maior animação, fazer ela chegar... Despertar libido, alguma coisa nesse sentido, não. Exatamente. Uma cachaçazinha, uma taçazinha de vinho vez por outra, faz bem ao relógio. Tá. Você falou muito bem, Paulo. A gente não pode dizer que faz bem. Não existe bebida que faça bem ao coração. A gente pode dizer que não faz mal. Então, se você tomar uma taça de vinho, uma dose de cana, uma dose de uísque, um copo de cerveja, isso não vai lhe fazer mal se seu coração for saudável. Se seu coração for doente, toda bebida está proscrita. Tá? Toda bebida tem capacidade de depressão dos cardiomiócitos. Então, se seu coração já tem uma doença, bebida não é bom para você e ponto. Vitor, sempre que eu recebo alguém aqui no programa e que essa pessoa já esteve em edições anteriores, eu mostro uma foto da visita passada para fazer um comparativo, com as nossas imagens de hoje. Como você não veio ao programa ainda, eu vou lhe mostrar uma imagem que eu tenho, vem do ano de 1975, que você não pensava nem nascer. Conhece alguém dessa foto? Sim. Quem é que está aí? O rapaz ali da frente, né? Meu pai. Teu pai. Doutor Cleanto, brasileiro, serviu o exército comigo, lá em Caicó, em 1975. Está me conhecendo ali, né? Ele é o da ponta direita, eu sou da ponta esquerda. Os dois lá de trás também são médicos. Duarte está no Ceará. E doutor Wellington Aurélio, que é médico aqui em Campina Grande, da nossa turma também. Então, está ali. Ah, você está bem parecido com o seu pai ali, viu? Tá a cópia dele. Tem essa foto em casa, não? Eu já tinha visto essa foto, mas não tenho não em casa. Eu vou passar para você depois. Agradeço. Vitor Brasileiro, muito obrigado. Seu pai, eu tenho ótimas recordações dele, era um
um sujeito muitíssimo comportado lá no quartel. Agora eu ganhei dele, eu fui em primeiro lugar e ele foi segundo. Muito obrigado, viu? Nada. Obrigado também, pessoal. Obrigado. Espero ter ajudado. Muito. A você de casa, o nosso melhor agradecimento. Eu espero encontrá-lo no próximo Ponto a Ponto. Felicidades, boa semana e até lá. Apoio Unifacisa. Audio Jungle.